Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. As primeiras páginas mostram hoje uma tentativa do governo Lula de buscar elevar a sua popularidade, que anda preocupante, especialmente em face do desejo do presidente de ser candidato à reeleição. E as coisas estão batendo exatamente sobre a questão alimentar. É o fator negativo que, segundo as pesquisas, mais afeta a imagem do presidente Lula, chamada caristia. Então, está aqui, contra inflação, governo zera imposto para importar carne, café, açúcar e massas. O estado de São Paulo. Então, a ideia é a seguinte, foi apresentada pelo vice-presidente da República. Eu não sei por que o presidente não apresentou. Será que é temor de uma cobrança futura? Se é tão importante assim, se é uma medida que diz respeito até à própria imagem do presidente Lula, por que ele não apresentou esse plano? Ele hoje foi visitar um acampamento do MST, voltou à velha relação com o MST, que reclama muito de reforma agrária. O ministro Paulo Teixeira está na marca de pênalti. São duas as reclamações, né? Tinha que incentivar mais o MST para a produção maior de alimentos, né? E eles pedem uma reafirmação, uma aceleração da chamada reforma agrária. Lá foi o presidente restabelecer contatos ditos populares, também na busca dessa popularidade que ele vai aos poucos perdendo. Bom, vamos ver essa coisa de contra a inflação, governo zera imposto para importar carne, café, açúcar e massas. Aí já veio uma linha fina do Estadão, né? Aqui embaixo, a linha fina é isso aqui, no jargão das redações. Economistas avaliam que medida é incapaz de derrubar preços. Estados recebem pedido para zerar ICMS sobre a cesta básica. Se diminui o imposto, se você diminui o imposto, e aí no caso é imposto de importação, por que não cai o preço? Não cai porque esse tipo de alimento, né, esse tipo de produto, por exemplo, está aqui, carne, café, açúcar e massas. O Brasil simplesmente, se importar, importa muito pouco. Somos autossuficientes em carne, em café, em açúcar e massas. Então não adianta você tirar imposto de produtos que você não importa. Então os produtos vão continuar exatamente com o mesmo imposto. Você pode zerar o imposto, só que você não importa. E mais, também ICMS. Será que os governadores vão colaborar com o governo federal reduzindo o ICMS? Aí é sensível, aí são produtos da cesta básica, é um pedido do governo. Deixa eu ver o texto do Estadão. Pressionado pela alta dos alimentos, que levou a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao menor patamar de seus 3 mandatos, o governo decidiu zerar o imposto de importação para
carne, café, açúcar, milho, óleo de girassol, azeite, óleo de palma, sardinha, biscoito e massas alimentícias. A medida anunciada ontem pelo vice-presidente Geraldo Alckmin entrará em vigor após passar pela Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX. O governo quer também que os estados zerem o ICMS sobre a cesta básica. Há ainda iniciativas para priorizar produtos da cesta básica no financiamento do Plano Safra e fortalecer os estoques reguladores da Conab. Economistas consideram inócuas as medidas, até pelo fato de o Brasil ser grande produtor mundial desses itens. Será que o pessoal do governo não percebeu isso? Será que essa é uma medida inútil? Não vejo tanta pouca inteligência, por exemplo, no ex-governador de São Paulo, atual presidente da República, Geraldo Alckmin. Vice-presidente da República. Eles, claro que sentiram a possibilidade de uma queda, mas a lógica mostra que não é bem assim. Será? Eu não vou fazer uma afirmação dessa, mas eu coloco um ponto de interrogação. Será que é para inglês ver e dizer que o governo está tomando providências? Porque a medida realmente não tem lógica, não tem lógica. Bom, vamos esperar, ainda tem que passar por uma aprovação, não sei o quê. As questões do plano Safra, isso vai para as calendas, não vai ter repercussão imediata, né? Plantinha tem que crescer, tem que colher, tem que transportar, tem que vender, etc, etc, etc. A Folha de São Paulo, na sua primeira página, já cuidou de um assunto diferente, mas importante. Está aqui: bancos terão de excluir chave Pix de quem está irregular na Receita. O governo detectou muita coisa irregular na chave Pix, inclusive usada pelo crime organizado, usada para lavar dinheiro, né? Tem um monte de furos numa coisa que é nova, né? E que precisava ser regularizada. Eu não sei se essa é uma regularização definitiva. Então, está aqui: medida visa aumentar segurança nas transações e atinge cadastros de pessoas físicas e jurídicas. 8 milhões de chaves com CPFs com irregularidades podem ser canceladas. Então, uma série de medidas, você vai ver, envolve a transferência, envolve gente que tem 2 CPFs. Por quê, né? Eu acho que fala-se em 8 milhões de Pix irregulares. É uma coisa, inclusive gente falecida, cujo Pix continua ativo e movimentado. Então, o governo vai cancelar tudo isso, atribui uma importância muito grande à fiscalização feita pelos bancos e vai punir os bancos, diz que vai punir os bancos que não agirem nesse sentido de regularizar os PIX, mas tem uma coisa importante: é cadastro. O cadastro tem que estar regularizado, tudo certinho. A pessoa tem que estar viva, tem que ter um cadastro só, enfim, cadastro, não dívida. Essa é a preocupação do governo e é o entendimento que as pessoas precisam ter. Envolve regularidade no cadastro, na utilização, pessoas mortas, etc, etc, cadastro duplo, enfim, uma série de motivações que levam a esse cuidado da Receita, mas não quem está devendo.
não quem está devendo para o governo. Se você está com o imposto atrasado, você não entra nessa coisa, você não perde a sua capacidade de usar o PIX. E, claro, precisa disciplinar, é um fator que veio para ajudar a gente e começa a ser usado, como sempre acontece, pelas pessoas desonestas, pelo crime organizado, com quem quer usufruir alguma brecha que encontre numa instituição tão positiva para todos nós. Então, vamos esperar. Quer ver? O Banco Central anunciou ontem medidas para aumentar a segurança nas transações. A principal é a determinação para que bancos e instituições financeiras excluam chaves de pessoas físicas e de empresas com cadastro irregular na Receita Federal. Assim, CPFs com situação suspensa, cancelada, titular falecido e nula não poderão ter chaves PIX. O mesmo valerá para CNPJs com observação suspensa, inapta, baixada e nula. O Banco Central estima que 8 milhões de chaves com CPFs que podem ser afetadas pela medida estão na mira dessas providências. A verificação de CPFs e CNPJs deverá ser feita pelos bancos em caso de operações como registro, alteração de informações, portabilidade ou reivindicação de uma posse de uma chave PIX. Falhas nesse processo são passíveis de multa de valor proporcional ao porte da instituição. A autoridade monetária também vetou a mudança de dono de chaves tipo e-mail e a alteração de informações vinculadas a chaves aleatórias. Após o anúncio, o Banco Central disse que as regras não têm relação com o pagamento de tributos. No início do ano, o PIX foi alvo de desinformação. Você lembra que ajudou a derrubar a imagem do Lula? Não era bem desinformação, era as coisas que foram colocadas, especialmente pelas oposições, foram fatos que poderiam ser gerados por providências tomadas pelo governo federal, furos que tinha, intenções que o governo poderia ter e tal. Bom, a seleção brasileira foi reconvocada para partidas contra a Argentina e Colômbia, que serão disputadas nos próximos dias, né? Contra a Colômbia é aqui no Brasil, contra a Argentina é em Buenos Aires, né? O Brasil está em 5º lugar e 3 vagas serão oferecidas. Então, de repente, o Brasil não é classificado. Seria a primeira vez na história. Bom, a grande novidade, que já era esperada, é a volta de Neymar à seleção brasileira. Está aqui, Neymar foi convocado para enfrentar no fim do mês a Colômbia, em Brasília e a Argentina em Buenos Aires. O Brasil está em 5º nas eliminatórias. Ele lesionou o joelho em 2023 e vive boa fase no Santos, onde participou diretamente de 6 gols em 7 jogos. Aí está uma fotografia do Neymar, cercado de fãs, etc, etc. Um fato que deve ser ressaltado na seleção brasileira é que o moleque Endrick, que foi do Palmeiras e foi para a Espanha, não foi convocado. Não sei por que ele está lá também um pouco encostado, entra no fim do jogo, tem feito um ou outro gol na Espanha, mas ele baixou, não está exposto, não está aparecendo muito no futebol espanhol, nem no futebol internacional.
Bom, essa foi a nossa parte esportiva. E o Trump? Vamos ver o que tem do Trump. Vão se consolidando as impressões de que o Trump toma algumas atitudes radicais para negociar. Essa é uma visão que muita gente tem dele e que, nesse caso, vai se confirmando. Não sei como vai ser para frente. Esse homem é imprevisível, não sei como vai ser para frente. Olha, está aqui a Folha de São Paulo. O presidente Donald Trump adiou para 2 de abril a taxação de 25% sobre produtos canadenses e mexicanos incluídos no USMCA, Acordo Comercial entre Estados Unidos, México e Canadá, que foi feito durante o próprio primeiro governo Bush. Trump. Na data, novas tarifas devem ser anunciadas. A mudança de postura de Trump, a segunda em 2 dias em relação a importados mexicanos, ocorreu após conversa com a presidente Cláudia Sheinbaum. Ela, que havia ameaçado retalhar, agradeceu pelo telefonema excelente e respeitoso. Então a gente não sabe o que ele vai fazer. Ele também percebeu que taxar a indústria... A China ele manteve, viu? A China ele manteve a taxação, manteve os impostos de importação da China. Não sei se ele muda ou não muda, enfim. Vai ser retalhado, não tem nem dúvida. Bolsonaro entrega defesa a acusados e acusados questionam Moraes. Os advogados de Jair Bolsonaro, ontem foi o último dia para a entrega de provas. O presidente queria dilatar esse prazo, o STF disse não. O que ele está, além da análise das provas, ele está reivindicando que eu acho que ele tem razão, que o julgamento, toda análise, seja feita não pela primeira turma, mas pelo plenário inteiro, onde ele pode ter 2 votos, se imagina isso, se imagina. Mas na primeira turma ele está realmente perdido. Ele vai ser condenado. A primeira turma é onde está o Xandão, que não tem nenhuma relação mínima de comiseração e de simpatia pelo ex-presidente Bolsonaro. Deixa eu ver o texto. Os advogados de Jair Bolsonaro citam provas inacessíveis e confusão da Procuradoria-Geral da República em defesa apresentada ao STF no caso da trama golpista. As defesas de outros denunciados reciclam argumentos rejeitados e questionam a atuação de Alexandre de Moraes, afirmando que ele não pode julgar o caso, pois aparece como vítima de crimes apurados. Também é um negócio para pensar. Se essa fórmula de que a vítima pode julgar pega, eu acho que aí são coisas que o Supremo tem que analisar. Nesse processo, ele é vítima, promotor, juiz, enfim, não dá. Então, também a defesa do Bolsonaro diz que não teve acesso ao processo na íntegra, não teve acesso a uma série de fatos, a gravações, etc., que para elaborar uma defesa devia conhecer. A Folha dá praticamente 2/3 de uma página para a defesa do Bolsonaro. Deixa eu ver aqui. A manifestação está entre as primeiras defesas prévias em relação ao caso, apresentadas nesta quinta-feira ao STF. Com acordo de delação homologado pela Corte, o tenente-coronel Mauro Cid
ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, pediu a rejeição da denúncia e sua absolvição. O único voto contra Moraes foi dado pelo ministro André Mendonça, indicado por Bolsonaro. Seja porque o fato público e notório que vários outros integrantes desta corte foram igualmente mencionados como potenciais vítimas dos atos antidemocráticos, seja porque os crimes de abolição violenta do Estado de Direito e de tentativa de golpe de Estado têm como sujeito passivo toda a coletividade e não uma vítima individualizada, diz o ministro Barroso. Aí tem uma análise da Folha também. Denunciados foram procurados em endereços antigos e em país errado. Processo de notificação a partir de informações do STF impõe obstáculos a oficiais. Olha, claro que tem problemas, claro que tem questões que colocam em dúvida algumas ações do Ministério Público e do próprio STF. Agora, eu acho que há uma disposição, continuo achando que há uma disposição de condenar o ex-presidente Bolsonaro. Há essa disposição. Falando em presidente, o ex-presidente Collor apresenta recurso contra a condenação que pode levá-lo à prisão. A defesa do ex-presidente Fernando Collor apresentou nesta quinta-feira um novo recurso ao STF contra a decisão que manteve sua condenação a pena de 8 anos e 10 meses de reclusão. Os advogados tentam aproveitar uma divergência entre os ministros para questionar o tempo da pena para o crime de corrupção passiva. Mas o novo recurso pode ser considerado pelo Supremo como uma tentativa de protelar a execução da pena, o que levaria a Corte a determinar o início da prisão do ex-presidente. Você vê, Collor foi condenado pelo STF em maio de 2023 por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A pena foi fixada na ocasião em 8 anos e 10 meses de prisão. Também não vejo boa vontade no caso Collor. Também não vejo boa vontade. Bom, tem uma página da Folha aqui focalizando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Infraestrutura, economia e segurança dominam a agência de Tarcísio no governo de São Paulo. Ele entra para o foco do noticiário porque o nome dele passa a ser cogitado como substituto das direitas. O duro vai ser juntar as direitas em torno dele, mas é possível no lugar de Bolsonaro, cuja perspectiva de ser candidato é muito, muito longínqua. Não vai conseguir anistia. Tudo é possível, mas do ponto de vista de hoje não dá, né? Gustavo Lima apoia Caiado, mas diz que só tomará decisão em 2026. Gustavo Lima diz que gosta do Caiado, admira e é amigo pessoal, mas, por enquanto, não quer participar da tal chapa Caiado-Gustavo. Caiado é o governador de Goiás, tem projeção nacional e é um dos governadores, se não um dos melhores, o melhor avaliado no governo de seu estado, tá? Tem uma noticinha aqui do Janones, que aceitou pagar R$ 158 mil
para encerrar a investigação de rachadinha. Ai, doutor Janones. Aí a Folha faz uma análise e tal. Haddad e Marina são os únicos com ministérios nas 3 gestões de Lula. Aliás, tem um editorial num dos jornais dizendo que o Haddad está sozinho, porque, na verdade, a nomeação da Gleisi Hoffmann o coloca numa situação complicada. Por quê? Porque ela é contra boa parte das coisas que ele quer fazer, né? Ela é pelos gastos, ela já fez críticas diretas, então não dá para entender direito. Tem gente que tenta explicar por que o Lula coloca em cargos tão importantes pessoas que têm relações diferentes com, pelo menos, os planos oficiais do governo. Não entendo o que o Lula quer com isso, é uma coisa estranha. De repente, a gente não está entendendo, mas deve ter alguma razão nobre para isso, mas não parece, viu? Parece razões pobres para isso. Deixa eu ver. Bom, Bruxelas reuniu ontem a cúpula da União Europeia, decidiram dar 800 bilhões, gastar 800 bilhões, né, com ajuda para a Ucrânia. A Inglaterra, o Reino Unido fala até enviar tropas para garantir a paz na Ucrânia. O Putin responde dizendo que isso é uma declaração de guerra, não quer tropas estrangeiras. Ele lembrou, né, o Putin tem essas coisas, a relação dele com a história. Como o presidente francês deu um pau violentíssimo nele, ele lembrou ao presidente Macron que Napoleão também quis derrotar a Rússia, o general francês, né, imperador francês quis derrotar a Rússia e foi derrotado pelo general Inverno, muito mais pelo general Inverno que pelas tropas russas. Bom, isso fica para a história. O Papa, dizem, está melhor. Mandou uma gravação. Nossa, o Papa está falando quase para dentro, mas o pessoal festejou. Ele mandou uma gravação falada em espanhol, dizendo: eu ouço vocês daqui, agradeço o pessoal que está rezando e tal. Bom, tomara que Francisco, que é uma pessoa simpática, está fazendo uma obra na igreja, muita gente concorda, acha ele comunista, depende do grau de direitismo. Uns acham ele centro-esquerda, outros acham ele um perigoso comunista. Deixa eu ver aqui. Outra coisa é um crime. Ganhou as emissoras de televisão ontem uma cobertura extensíssima sobre um crime de uma moça, Vitória, assassinada, decapitada. O corpo dela foi encontrado num matagal, né, numa cidade aqui próxima a São Paulo. Qual é a cidade mesmo? Cajamar. É aqui, ainda na Grande São Paulo, no finalzinho da Grande São Paulo, em direção ao interior. E ela não se sabe o que aconteceu. Há 7 suspeitos, fala assim, ex-namorado, e ela vinha voltando de um supermercado que ela trabalhava, tinha que tomar 2 ônibus. No trajeto ela se viu seguida, mexeram com ela, passou um automóvel, e ela foi relatando isso, viva voz, né, para uma amiga. Estão aí as gravações. A polícia está ao encalço, está verificando as torres de celulares, enfim, parece que está no encalço correto desse pessoal que, por razões absolutamente desconhecidas,
fala assim, uma questão passional, mas ela foi morta pelos métodos utilizados pelo PCC, né? Com tortura, teve um pescoço, foi decapitada, ixi, um horror, um horror. Bom, quem tomou cafezinho conosco? Edgar Ângelo, Sandra Rodrigues. Agora o cafezinho que nós importamos vai descer o preço, vamos esperar. Silvia, estamos pagando muito caro, né, Cássio? Mas vale a pena, né? Nosso espectador merece. Queca Helena, Sônia Cristina, Carlos Braga, Elizabeth Tavares, Ângela Cristina, Nelson Lombardi, Lenilce de Santana, Nancy de Rosso, Neuzeli Romão, Patrícia Prata, Arthur Fioravante, Messias Ribeiro, Regina Albrecht. Meu filho, eu não consigo, desculpe. Regina Albrechtsen, de Copenhague, na Dinamarca. Manuela Lana, de Juiz de Fora, Lúcia Gomes, de Fortaleza, e Elísio Mira, de Tocantins. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela sua presença no Jornal do Boris. Procuramos fazer o melhor, não temos vínculos com ninguém, não aceitamos publicidade oficial, aquela que é usada para conquistar almas, e vamos em frente, que atrás e na frente vem gente. E é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.